Como se organizar para não sabotar o seu emagrecimento até o Natal. Esse é o tema da nossa aula live de hoje. E hoje a live tá imperdível porque ela vai ser totalmente prática. Eu vou fazer um passo a passo com você aqui. Eu vou mostrar, inclusive, aqui na tela, como que você vai fazer para se organizar. E aí você vai fazendo aqui comigo. Eu mandei esse material que eu vou mostrar para vocês aqui lá no grupo do WhatsApp, exclusivo das lives aulas. E vocês podem entrar, se você não entrou ainda, pode entrar amanhã, que amanhã eu vou mandar de novo o arquivo, o documento. Mas hoje a gente vai fazer aqui juntas, na prática, como que você vai se organizar. Por quê? Faltam ainda 44 dias para o Natal. Então, para você que já tá desistindo, já tá jogando a toalha, essa live está imperdível para você, porque é exatamente sobre isso. Isso a gente vai resolver hoje aqui. Porque, gente, 44 dias dá para fazer muita coisa. De verdade, assim, dá para você emagrecer 2, 3, 4, 5 quilos em 44 dias. Nossa, dá para emagrecer 5 quilos tranquilamente. Mas você precisa, né, talvez colocar em prática tudo que eu já falei nas outras lives, e é por isso que eu tô fazendo essas lives, para você emagrecer, para te ajudar a emagrecer e controlar a compulsão alimentar e o vício por doces e carboidratos até o Natal. Mas como que você se sentiria chegando ao Natal 3 quilos mais magra? Por mais que você tenha talvez 10, 20 quilos, 30 quilos para emagrecer, eu acho que já vê o ponteiro ali da balança caindo por uma boa causa, né? Porque você está se alimentando melhor, porque você está se organizando, que é isso que a gente vai fazer hoje. Com certeza te deixaria feliz, né? Então não desista, gente. Então não é porque faltam 44 dias só que vocês vão desistir desse emagrecimento ainda esse ano, né? Então persistam aí na meta de vocês, porque eu acho que todo mundo aqui ficaria feliz com 3 quilos a menos na balança até o Natal, 5 quilos a menos, 4 quilos a menos. Alguns têm um pouco menos de peso para perder, então 2 quilos a menos, tá? E isso é totalmente possível até o Natal. Então vamos lá. E além disso, para te ajudar com relação a essa meta, segunda-feira que vem, às 8 horas, esse mesmo horário, eu vou fazer uma aula especial, um pouco mais longa, porque vai ter muito mais conteúdo. E essa aula é para você que nunca entendeu por que você tenta tantas coisas e não emagrece. O que está acontecendo? Então é uma aula para você entender o real motivo pelo qual você come demais. E entender um plano para acabar com a compulsão alimentar e vício em comida enquanto você emagrece. Eu vou te revelar ali todos os pilares que você precisa para emagrecer e vencer a compulsão alimentar e vício em comida. Então, semana que vem, dia 17, às 8 horas da noite, mas para essa aula você precisa se inscrever. E o link está no meu Instagram já, a partir de agora. Então, terminando essa live, já vai lá, se inscreve. E essa aula está simplesmente imperdível. Vai ter presente exclusivo lá na aula. Então, tá tudo de bom. E vai ser, assim, as informações essenciais para te ajudar a chegar no Natal do jeito que você quer, do jeito que você espera. Então vamos lá. Então vamos para o tema da nossa live de hoje. Se organizar, como que você vai se organizar no passo a passo para você emagrecer ainda este ano, até o Natal. Por quê? Se a gente não se organiza, o que acontece? A vida vai acontecendo. Se a gente não se lembra todos os dias, um pouquinho ali, um minutinho, o que é importante pra gente? Se a gente não tem já muito clara ali as barreiras do nosso dia a dia, que faz a gente comer mais do que a gente gostaria, que faz a gente comer coisas fora de hora, então a vida continua acontecendo e aí nada acontece. E é por isso que muitas vezes você não sai do lugar com o seu desejo de emagrecer. Fica sempre ali naquele aspecto da vontade, do desejo, do sonho, mas você nunca concretiza isso. E, na verdade, às vezes só falta um pouco de organização para você já começar a ver as coisas acontecerem. E é isso que a gente vai falar hoje aqui, porque
você tem tempo ainda, tem um tempo hábil para organizar, tá? Para fazer as coisas, para fazer esse emagrecimento acontecer, pelo menos parte dele ainda esse ano. E o que você faz quando você começa a não deixar para o ano que vem esse objetivo de emagrecer, de vencer a compulsão alimentar e o vício que você tem em açúcar, doces e outros carboidratos? O que acontece é que você começa a mandar uma mensagem para sua mente, para o seu cérebro, dizendo: eu não vou repetir mais os problemas do ano passado. Porque se você sempre deixa para o ano que vem, e aí o ano que vem o que acontece? A vida acontece e você não faz nada. Então você vai começar a quebrar esse padrão. Se você começar a fazer alguma coisa esse ano, você já vai começar a mandar essa mensagem para o seu cérebro falando: eu já sou uma pessoa diferente, porque eu não sou mais o tipo de pessoa que sempre faz as promessas de emagrecimento em janeiro e não cumpre. E nada acontece. Aí chega novembro, dezembro, com a mesma frustração de não ter emagrecido. Então, esse plano que a gente vai fazer agora é esse passo a passo para te ajudar a se organizar, para você não sabotar esse emagrecimento ainda esse ano, deixar para esse ano, começar já esse ano, não começar o ano que vem somente, tá bom? Então vamos lá, eu vou dividir aqui a minha tela com vocês, porque eu mandei esse material lá no grupo do WhatsApp, e aqui está, esse é o material que a gente vai usar. Então, como que você vai se organizar? Com esse material, e se você não tem esse material, é muito simples, tudo que você precisa fazer é usar um caderno, tá? Porque eu vou mostrar aqui o que tem e você usa um caderno para se organizar e fazer aqui esse exercício também. Então, a primeira coisa é o café da manhã. Se você parar para pensar, você come mais ou menos sempre as mesmas refeições no café da manhã, no almoço, no jantar, nos lanches e etc. Então, a gente sempre come mais ou menos as mesmas coisas. E nas semanas anteriores, eu falei o que seriam alimentos bons para você colocar nessas refeições. 5 alimentos para te ajudar a emagrecer mais rápido. Eu compartilhei na live da semana passada. Então, aqui nesse café da manhã, o que você vai fazer? Você já vai planejar 5 opções de café da manhã que estão de acordo com o seu objetivo de emagrecer e controlar a compulsão alimentar e o vício em doces e carboidratos. Então vamos lá, da semana passada que eu dei várias ideias. O que seriam boas ideias de café da manhã aqui para esse objetivo? Primeiro, a gente sempre tem que pensar na proteína. Quais são as boas fontes de proteína? Que seriam boas receitas de café da manhã para eu colocar aqui como opção para mim? Então, eu já vou planejar esse café da manhã para eu não acordar e pensar assim: nossa, o que eu vou comer hoje de café da manhã? E aí, às vezes, você vai ser pega de surpresa, às vezes não vai ter os alimentos que você já tinha planejado, e aí você acaba comendo qualquer coisa. E com isso, você vai ali, aos pouquinhos, né, sabotando o seu emagrecimento. Então aqui a ideia é para você já planejar antecipadamente 5 opções de café da manhã, de receitas que você gosta, de receitas que te deixam bem, que te deixam saciada, satisfeita, que você come e não pense em comida por pelo menos 3 horas. Porque se você sente muita fome em menos de 3 horas, significa que você não está colocando os alimentos certos no seu café da manhã. E aí você precisa assistir a aula da semana passada, que eu falei dos 5 alimentos para acelerar o seu emagrecimento. Tá? Porque lá, aqueles 5 alimentos, eles são fundamentais para a saciedade. Então, aqui é isso que você vai fazer. Então, e o primeiro item que eu pensaria em todas essas receitas é ter boas opções de proteína. O que seriam boas fontes de proteína para um café da manhã? Ovos, por exemplo. Então, por exemplo, aqui a opção número 1, você poderia colocar 3 ovos mexidos mais uma fruta. Poderia ser uma das suas opções para um dia muito corrido e uma refeição prática, nutritiva e que vai te saciar bastante, por exemplo. Opção número 2. Na número 2 eu vou fazer um omelete bem turbinado ali, vou colocar uma cenoura ralada, enfim, vou fazer ali um omelete e, enfim, vou colocar um acompanhamento, talvez um abacate picado, por exemplo. Na terceira opção, talvez eu vou colocar um pão, por exemplo, um pão da minha preferência, um pão de preferência de fermentação natural e
talvez eu tenha receita de pão aqui nos destaques, talvez um pão daquele, uma fatia, com 2 ovos mexidos, por exemplo. E assim por diante. Na quarta, você poderia pensar numa vitamina bem turbinada ali, com proteína e ali algumas fibras, por exemplo, frutas vermelhas, enfim. Você vai pensar nos cinco opções de café da manhã que você gosta, que são nutritivas, que te sacia bastante e que estão de acordo, que vão te ajudar a chegar no seu objetivo de emagrecimento até o Natal, tá? A Rose está perguntando aqui, serve para quem já fez bariátrica há 6 anos, mas teve reganho? Com certeza, Rose, mas com certeza absoluta, tá? Sim, esse planejamento aqui é perfeito para quem já fez bariátrica, para quem não fez bariátrica, para quem tá usando as canetinhas, tá, de emagrecimento, para quem não tá usando nada, mas quer muito emagrecer. Então sim, Rose, aí no seu caso, você vai ver o que você consegue comer. Eu acredito que a essa altura, né, se já faz 6 anos, talvez você já consiga comer bem parecido com a quantidade normal, né? E aí você vai pensar aqui opções de café da manhã pra você. Só que veja, a beleza desse exercício é que você já vai deixar planejado antes. E depois você vai imprimir isso aqui, ou, como eu falei, não precisa nem imprimir, não precisa nem ter esse documento. Você pode escrever numa folha, num papel sulfite, essas 5 opções de café da manhã e já deixar ali na sua geladeira. Para você não ter que ficar negociando e decidindo todo dia. Gente, esse negócio de negociar, o que faz, né? E por que esse exercício aqui vai ser tão fundamental? Porque você fica negociando e aí a sua mente dá muito espaço para aquilo que não está de acordo com a sua meta. Então, você acaba fugindo ali do planejamento e aí você vai comer porque hoje você está cansada, porque você não tem tempo, porque você não sei o quê. Então, a sua mente, ela começa a contar uma série de histórias. E aí, mais uma vez, você acaba comendo aquilo que você não gostaria. Quando você já tem 5 opções ali, estratégicas, tem que ser gostoso, tá? Não pode ser comida ruim, não pode ser comida sem graça. Então, faça algo. Quando eu falo 3 ovos mexidos e uma fruta, eu particularmente amo esse café da manhã, porque ele é rápido, prático e pra mim ele é muito gostoso. Mas se pra você não é gostoso, então o que você poderia colocar nesse ovo pra ficar mais gostoso? Será que você poderia então fazer talvez uma receita com ovo que você não sinta o gosto do ovo? Por exemplo, uma panqueca de chocolate com cacau em pó, banana amassada, e aí você vai usar ali o ovo, né, pra dar a proteína e a base, e pronto, você poderia fazer uma receita que eu chamo de bolo de frigideira pra você comer no café da manhã, se você é uma pessoa que acorda com vontade de comer bolo, por exemplo. Né? Então, eu quero que você já pense essas ideias. E aqui no café da manhã, principalmente, já pensa uma opção, a primeira opção, sempre uma opção prática e rápida. Então, pode ser uma vitamina com colágeno em pó, pode ser, enfim, uma vitamina com whey protein para dar uma turbinada na proteína, ou um suco verde com 2 ovos cozidos, enfim. Você vai pensar numa opção prática. E aí, nas outras, você pode pensar em opções mais elaboradas. Porque eu quero que quando você acorde, você vai e bate o olho nessa lista e não tenha que negociar nada, não tenha que pensar nada. Falar, hoje dessa lista eu quero essa opção. E aí já vai e faz. Isso vai te economizar muito tempo e muita discussão interna na sua cabeça. Você vai acabar com essas negociações. Você vai comer aquilo que você quer e precisa para chegar na sua meta até dezembro, para você emagrecer até o Natal. No almoço, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, se você parar para pensar, como eu falei no café da manhã, a mesma coisa para o almoço. Você come mais ou menos as mesmas opções de almoço todos os dias. Mas, às vezes, você não tá parando para pensar alternativas que possam melhorar ali o seu emagrecimento, possam ajudar no seu emagrecimento. Então, eu quero que você já pense antes de tudo. Eu quero que você já planeje 5 opções. E a mesma coisa aqui. Idealmente, a primeira opção é uma opção rápida e prática, nutritiva e gostosa, tá? Então, por exemplo, poderia ser uma omelete com uma salada do lado, tá? Ou poderia ser até uma repetição do café da manhã, uma omelete com uma fruta depois, por exemplo. Super ok você almoçar isso, tá? Bem melhor do que você almoçar um sanduíche na rua ou um salgado na rua, por exemplo, tá? Então, pense aí 5 opções de almoço
para você já ter em mente, assim, que são coisas gostosas, que você gosta de comer e que vai te ajudar a continuar emagrecendo até o Natal. Se você é uma pessoa que precisa de um lanche intermediário da manhã, você pode então acrescentar aqui no meio esse lanche intermediário, tá? Mas idealmente, se você não é uma pessoa que acorda muito cedo, que treina muito cedo, comer ali de 2 em 2 horas não é o ideal, tá? Eu gosto que você faça um bom café da manhã que te sacia por 3 horas e meia, 4 horas. E aí você vai direto pro almoço. E depois do almoço você vai direto pro lanche da tarde. E depois você vai direto pro jantar, tá? Por que isso? Porque você queima gordura entre as suas refeições. Você não queima gordura na academia. Você não emagrece na academia. Sabe quando que você emagrece? Durante o seu sono e entre as suas refeições. Quando a sua insulina vai baixando e aí um hormônio chamado glucagon vai subindo. E aí esse hormônio, ele vai, claro, com vários outros hormônios, resolvendo ali aquela questão da queima de gordura. Agora, se você fica beliscando toda hora, você tá sempre estimulando insulina. E aí, por isso que você nunca queima a sua própria gordura, né? A gordura que tá sobrando no seu corpo, tá? Então, só essa questão. Só que assim, claro, você tem que adaptar aqui pro seu caso. Porque se você é uma pessoa que acorda às 5 da manhã, treina das 6 às 7 e toma um café da manhã às 7 horas da manhã, é inviável você ficar sem comer até meio-dia, porque eu não quero, né? Aqui um outro erro que eu não quero que você cometa é chegar nas suas refeições faminta. Uma coisa é você chegar com fome. Eu quero que você chegue em todas as suas refeições com fome. Sim, mas nunca faminta. Porque faminta, quando a gente tá faminta, a gente come muito mais, a gente come mais rápido, a gente tende a comer mais do que a gente até gostaria e deveria. E aí depois que você comeu ali rápido, comeu mais, você fala, nossa, eu acho que eu comi demais. Quando passa ali uns 20 minutos, dá aquela sensação de, meu Deus, comi muito. Porque você nem percebeu, porque você estava faminta, tá bom? Então, só esse cuidado. Então, coloquem um lanche intermediário se esse é o seu caso. Se esse não é o seu caso, se você é uma pessoa que toma café das 8 da manhã em diante, então você não precisa de lanche intermediário, tá? Pode tomar um chá, por exemplo, alguma coisa assim, beba bastante água, mas se você sentir muita fome antes do seu almoço, vontade de beliscar ali entre o café da manhã e almoço, então precisa corrigir o seu café da manhã, tá bom? Colocar ali mais proteína, mais fibra, né? Alimentos que são mais nutritivos e que saciam mais. Aí chegou aqui no seu jantar. A mesma coisa você vai fazer com o seu jantar. Você vai pensar 5 opções, sendo uma delas muito fácil, muito prática, muito rápida para aqueles dias corridos, para aqueles dias que você trabalhou até tarde, que não deu tempo de fazer nada. E aí, ao invés de pedir um iFood, você vai olhar essa sua listinha e você vai executar, né? Preparar uma dessas refeições aqui. E eu também recomendo que você coloque aqui uma omelete como uma das suas opções do jantar, porque uma omelete é uma coisa prática, rápida e muito nutritiva, tá? E que sacia bastante. Então, coloca outra coisa também muito legal para você colocar. Já deixar a sua proteína congelada. A proteína, gente, é o que dá mais trabalho de fazer. Então, pensa em bife, frango, peixe, né? Então, é aquilo que dá muito mais trabalho do que, por exemplo, às vezes a gente refogar uma abobrinha, por exemplo, ou fazer uma batata no forno, então na air fryer. Então, a proteína, o que você pode fazer já no domingo para se organizar? Você compra ali 1 ou 2 quilos de carne moída e já faz tudo de uma vez e congela os potinhos. Então, à noite, uma das suas opções de jantar ou de almoço pode ser uma proteína congelada que eu tenho no meu freezer, por exemplo. Um frango desfiado. Eu, quando faço frango, eu já cozinho 2 quilos de frango. E aí, eu faço ele desfiado, tempero e coloco lá no meu freezer. Então, eu sempre tenho a proteína ali de forma prática e rápida. Para você juntar com uma salada, juntar com um bom carboidrato. Lentilha também é uma coisa legal para você cozinhar ali de bastante e congelar. Legal também. Então, você pode colocar essas opções mais práticas e rápidas no seu jantar, tá? Se você é uma pessoa que tem muita fome no jantar, que depois fica com muita vontade de beliscar, então é ideal você colocar coisas que saciam bastante, que eu falei lá na live da semana passada, tá? Aqueles 5 alimentos. Se você perdeu essa live por algum motivo, entra no grupo do WhatsApp, ou então comenta aqui
aqui nessa live, depois que vai ficar salva, comenta grupo, que eu te mando o link do grupo, tá? E aí eu mando os replays das lives lá pra vocês, tá bom? Então agora, vamos falar aqui do lanche. O lanche da tarde, eu coloquei aqui, ele tá depois do jantar, mas na verdade você vai comer esse lanche antes do jantar, tá? Então a ordem é café da manhã, almoço, lanche e jantar. Aqui você já vai pensar antecipadamente também lanches da tarde para quando você está de fato com fome, genuinamente com fome, tá bom? Porque é diferente desse outro aqui que eu escrevi, não sei se dá para vocês enxergarem, tá escrito NTSOS. O que significa isso? Aqui eu quero que você pense 5 opções para quando você está com vontade de comer, mas não necessariamente com fome. Você entende que são coisas diferentes? Então vamos lá, ó. Se eu fosse pensar em uma opção de lanche aqui, para quando você está com fome à tarde, eu pensaria, por exemplo, assim, um iogurte natural, sem sabor nenhum, com uma colher de sopa de uma fibra, tipo uma chia ou uma linhaça, por exemplo. Linhaça não, desculpa, tem que ser farinha da linhaça, né? Aí você teria que triturar, ou um psyllium. E uma fruta picada em cima, talvez uns morangos, uma manga, por exemplo. Então aí seria um lanche que iria saciar bastante. Se você é uma pessoa que gosta mais de salgado, então você poderia talvez fazer uma panqueca, um ovo, uma colher de sopa de psyllium, bate bastante, coloca sal, faz ali aquela panqueca na frigideira, vai ficar meio sem gosto de nada, mas aí você vai cobrir com um pouco de abacate picado em cima, uns tomatinhos, um fio de azeite e sal. Então fazer como se fosse uma torradinha mesmo, grandona assim, um pouco maior, pra você comer como se fosse um avocado toast, mas ao invés de colocar pão, você vai comer com ovo, psyllium e tudo mais. Então, só tô aqui dando ideias. Mas veja, tem que ser opções aqui que saciam a sua fome, tá? Se você chega no lanche da tarde com fome, você tem que saciar essa fome, ok? Já se você é aquela pessoa que chega à tarde e fala assim, eu não tô com fome, né? Eu tô com vontade de comer. Então, aqui, o que você poderia pensar para você saciar essa vontade de comer, mas que não é fome? Por exemplo, na minha lista, eu coloquei coisas como água com gás com limão espremido, e às vezes eu coloco até pedaços de frutas nessa água com gás para me ajudar. E aí eu vou tomando aquela água, tem aquela questão do gás, da água e tudo mais, e aquilo eu vou lidando com aquela vontade de comer, porque eu não tô com fome. A verdade é que eu tô com vontade de comer. Então, eu vou lidando ali com aquela vontade sem comer nada, porque na verdade eu não tô com fome. Outra coisa que eu gosto de colocar aqui também, tem umas, às vezes eu faço umas bebidinhas, por exemplo, que eu faço um que chama limonada pink, tem também nos destaques lá do meu Instagram. Limonada pink é você colocar água com gás, limão espremido, um sachê de chazinho de frutas vermelhas e um pouquinho de adoçante, por exemplo. Então fica parecendo uma limonada pink saudável, tá? Então aqui eu vou colocar essas opções. E às vezes eu vou colocar até 2 quadradinhos de chocolate, 70%, por exemplo. Porque eu vou tomar um chá com esse chocolate 70%, não vai ser uma coisa que vai me saciar muito, mas já vai ajudar bastante ali na vontade de comer, tá? Então pensem em opções que não são, né, que não vão te saciar muito, para você só lidar com aquela vontade de comer, tá bom? Agora, eu vou mudar aqui o arquivo, deixa eu trocar aqui, porque a gente vai colocar a outra, então aquela é a frente da primeira parte, tá? E agora eu vou explicar para vocês aqui a segunda parte. Essa segunda parte, tá vendo aqui que tem bebidas? Aqui onde tem bebidas, eu gosto já de colocar ideias de bebidas para eu, por exemplo, até lidar com essa vontade de comer. Então eu gosto de colocar esses drinks não alcoólicos que eu faço aqui. Eu gosto de colocar água com gás com pedaços de fruta, água com gás com limão. Então, ideias de bebidas. Eu tenho aqui algumas bebidinhas de colágeno. Então, às vezes tem aqui um colágeno de sabor cranberry e tudo mais.
eu uso essa bebida ali no momento em que eu, né? Então, você vai pensar essas ideias, já vai ter essas ideias antecipadamente e vai preencher aqui. Para quando chegar à tarde e você ficar com aquela vontade de atacar a geladeira, ao invés de fazer isso, você vai olhar a sua lista e você vai falar o que eu poderia fazer que seria benéfico para o meu emagrecimento, para não me gerar compulsão mais tarde ou mesmo agora. E aí você já pensou antecipadamente, você só vai consultar a sua lista. Aqui tem a outra opção de chás. Então eu também gosto de colocar ideias de chás, porque eu gosto de tomar o chá puro, mas às vezes eu gosto de fazer blends de chás, né? E semana passada eu mandei o blend de chá lá para todo mundo que respondeu a pesquisa, né, do horário da live e tudo mais. Então, por exemplo, coloque aqui todas as ideias de blends de chás legais para você. Chás termogênicos, chás que ajudam a controlar a vontade de doce e de salgar, vontade doce de comer de forma geral. Então, você já vai listar aqui as suas melhores ideias, 5 ideias de chás que você adora e que te ajuda a desinchar, te ajuda a controlar a glicemia, por exemplo, o chá de canela ou o chá de cravo da Índia, te ajuda a lidar com inchaço abdominal, por exemplo, o chá de gengibre. Então veja, a ideia é que você já pense tudo antes, para quando você, com a sua vida vai acontecendo. Então, quando os imprevistos acontecerem, num dia que você estiver muito estressada, muito ansiosa, você só vai precisar consultar essa lista, tá? E aqui eu coloquei, por fim, um NT-SOS atividades. O que seria isso aqui? O que você poderia fazer de atividades que não envolva comida para te ajudar a, muitas vezes, não comer fora de hora, não comer por impulso, não comer no momento do desconforto emocional? O que seriam 5 boas atividades, claro, que são cabíveis para você, tá? Porque não adianta, por exemplo, você só colocar a atividade que você vai fazer fora da sua casa, porque às vezes vai estar chovendo e você não vai ter como sair da sua casa, você vai ficar na sua casa, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de colocar caminhada, que é uma coisa ótima para eu ficar respirando, caminhando, isso ajuda a controlar a ansiedade. Respirações profundas, por exemplo, é legal para eu voltar aqui para minha parte, né, do córtex pré-frontal, que é onde a gente pensa logicamente e não por impulso, né? Outra coisa que eu gosto de fazer, talvez, assistir um vídeo no YouTube para me distrair um pouco e tirar o foco da comida. Veja, é aquela distração que é útil. Ou, por exemplo, outra coisa que tem na minha lista, arrumar um armário da minha casa, um armário do meu guarda-roupa, um armário da cozinha, uma gaveta do meu escritório. Então, às vezes a gente nunca para fazer isso, mas a gente sempre para ficar olhando rede social, para ir ficar meia hora na cozinha ali, fuçando no que vai comer. Então, essas atividades, elas são muito legais para você simplesmente já ter ali de antemão, assim, tá vindo, você tá trabalhando, você tá fazendo suas coisas, e aí tá vindo aquela vontade de comer. Fala, nossa, mas eu não tô com fome, então eu vou beber uma água, eu vou fazer um chá, e aí o que eu poderia fazer agora, por uns 10, 15 minutinhos? Porque às vezes, só o que o seu corpo tá pedindo é que você dê uma relaxada. Mas aí, porque você sempre busca comida nesses momentos de relaxamento, o seu cérebro, ele criou essa conexão. Então, quando eu preciso relaxar, eu como. Quando eu preciso relaxar, eu como. E é por isso que quando você sente que precisa relaxar um pouco, quando o seu corpo tá pedindo um pouquinho de relaxamento, muitas vezes ele vai te pedir comida. Mas aí, como que você vai quebrando? Você vai, simplesmente, você lista aqui 5 atividades que você poderia fazer ao invés de comer. Que, claro, que são realistas, que você realmente consiga executar. Tá? Então, por exemplo, aqui pode ser ligar para alguém e conversar. Faz tempo que eu não ligo para minha mãe, faz tempo que eu não ligo para minha irmã, faz tempo que eu não ligo para minha amiga. Liga e conversa, por exemplo, né? Então, você vai ter aqui as melhores ideias para você. E claro, você vai refazer essa lista, revisar essa lista de várias formas, tá? Porque quando você tem uma ideia melhor, você vai lá e escreve na sua lista. E aí aqui por fim, embaixo, tem anotações para você anotar o que você quiser. Você pode anotar uma frase motivadora, uma frase para te lembrar por que é importante manter o foco naquilo que você precisa, uma frase, por exemplo, para te lembrar de você, como que você vai se sentir quando chegar no
magras, 4 quilos mais magra, 5 quilos mais magra, como que você se sentiria? Entende? E aí, então, você vai ter esse planejamento prontinho para você. E aí, como eu falei, você vai preencher, então você vai pegar um momento amanhã, de preferência já amanhã, gente. Façam esse exercício o quanto antes, por quê? Para não deixar o seu cérebro continuar sabotando, continuar te enrolando, continuar contando histórias para você sempre deixar para amanhã. E daqui a pouco o Natal chega. E como eu falei, ainda faltam 44 dias para o Natal. Ou seja, dá muito tempo de fazer muita coisa. Então você vai preencher esse documento o mais rápido possível. E como eu falei, se você não tem o documento, assista essa live, faça no caderno, tá? Isso daqui, faça numa folha. E aí você já vai ter o seu planejamento. Porque o que eu quero? Que você não tenha que ficar pensando mais toda vez que você vai comer. Você vai decidir das suas 5 opções. Eu tenho 5 opções aqui. E claro, de vez em quando, no fim de semana, você vai ter ali uma exceção, que vai ser uma pizza, que vai ser, sei lá, um hambúrguer. Tá tudo bem. O problema, gente, não é a exceção, tá bom? O problema é o que você come no seu dia a dia. É aquilo que você faz por hábito, é a sua regra, tá? Então, esse hambúrguer no final de semana, essa pizza, essa sobremesa, isso daí não tem problema, tá? Uma vez por semana, 2, não tem problema, contanto que o resto do tempo seja de comidas saudáveis. Quem sabe aqui, ó, nesse SOSNT, você pode colocar ideias de receitas saudáveis para você. Receitas de, por exemplo, sobremesas saudáveis, de doces saudáveis. E aí, pra gente fechar, então, façam esse planejamento para vocês não terem que ficar negociando mais com vocês, tá? Para vocês já saberem exatamente no dia que você chegar cansada, no dia que você estiver estressada, então você já tem um plano. Então eu vou olhar aquilo ali e é mesmo, eu posso comer isso daqui. Porque sabe quando você chega e come por impulso? Às vezes você chega com fome na sua casa e tudo mais, e aí você come por impulso, e aí você fala, nossa, tinha isso aqui, eu poderia ter comido isso aqui, eu poderia ter feito outra coisa. E aí você não teve a ideia. Então a ideia desse exercício é que você já tenha esse planejamento para olhar. Tchau, Rose, até mais, boa noite. Então, você simplesmente já tem esse plano, tá? E aí, você deixa esse planejamento num lugar visível. Coloca isso na sua geladeira, coloca isso na sua cozinha, num lugar que você consiga ver todas as vezes antes de comer impulsivamente alguma coisa, tá? Você pode até colocar estratégias antes de comer. Por exemplo, você chega tarde em casa, quer comer um pedaço de bolo desesperadamente. Você negocia com você pode escrever, inclusive, nesse documento. Ok, eu só posso comer bolo se antes eu comer uma fonte de proteína, por exemplo. Ou se antes eu comer um pouco de fibras, por exemplo, vindo a tomar ali uma colher de sopa do psyllium num pouco de água para ajudar a controlar a minha glicemia desse pão, desse bolo que eu vou comer agora, tá? Então, façam isso. E se você ainda não se inscreveu na aula que eu vou fazer semana que vem, é uma aula especial, é uma aula que vai ter slides e vai ter muito conteúdo para você emagrecer e acabar com a compulsão e vício em comida até o Natal, ter as estratégias, saber o que você precisa fazer, entender por que você come demais. Então se inscreva, o link está no meu Instagram e só de se inscrever você já ganha um presente, tá? E eu já antecipo que lá na live, lá na aula, você também vai ganhar outros presentes só de estar lá, tá? Só de assistir. Então está imperdível essa aula, é semana que vem às 8 horas da noite, tá? No horário da nossa live, mas vai ser uma aula um pouco mais longa, tá bom? Para ajudar muito você que sofre com compulsão alimentar, com vício em doces e carboidratos, já tentou de tudo, já fez bariátrica, já usou remédio, ou enfim, já fez várias dietas, já foi em diversos nutricionistas, no endócrino, no nutrólogo, mas nada deu jeito no seu caso. Nessa aula você vai ter total clareza do porquê que isso acontece, tá? E eu quero que você saia de lá com essa certeza do porquê que isso está acontecendo com você e também com um plano, um passo a passo para você emagrecer e vencer a compulsão e vício em comida e ainda esse ano, tá?
A Rosana tá perguntando aqui, doutora, minha maior dificuldade é cozinhar para toda a família, mas estou resistindo. O que você tá resistindo, Rosana? Você tá conseguindo cozinhar? Me conta um pouco o que você tá resistindo exatamente, necessariamente. Porque o seu caso é realmente um desafio, né? Cozinhar para toda a família e tudo mais. Eu faria coisas mais práticas, sabe? Assim, gostosas e práticas. Então, por exemplo, já cozinha 2 quilos de carne moída, se vocês gostam disso, claro, né? Ou então frango desfiado, combina ali com alguns legumes e pode fazer, por exemplo, talvez umas batatas na air fryer, sabe? Coisas para ficar um pouco mais prático. Mas às vezes, você já tendo a proteína pronta, a proteína às vezes é o mais difícil, como eu falei. Então você já organizando ali, você pode já deixar ovos cozidos já na sua geladeira, né? Então deixa a cartela inteira de ovo já na geladeira cozida para a semana. Já deixa essa carne moída, já refoga ali no fim de semana 2, 3 quilos de carne moída e congela os potinhos. Porque aí na semana você só precisa ter uns vegetais, umas raízes ou um arroz e feijão, enfim, algo que é um pouco mais fácil de fazer, tá? Aí você escreveu, deixa eu ver. Estou seguindo a dieta, sábado fiz uma lasanha e não comi. Ah, entendi. Ó, Rosana, quantos quilos você quer emagrecer ainda esse ano? Ó, porque temos 44 dias, então dá tempo de emagrecer aí pelo menos no mínimo uns 3 quilos, tá? Mas dá pra emagrecer de 3 a 5 quilos ainda esse ano, independente do quanto que você tem pra emagrecer. Mas veja, não é comer um pedaço de lasanha no sábado que vai sabotar tudo, tá? O problema é quando você come muitas coisas com farinha e açúcar ao longo da semana também. Então, se na maioria do tempo na semana você consegue comer comida saudável, tá? Você consegue se alimentar bem, comida nutritiva, não é um pedaço de lasanha no sábado que vai prejudicar. Aí eu já vou te dar até uma dica para você comer a sua lasanha em paz, um pedaço, né? Para você resistir ali àquela tentação de querer comer muito mais, ou pega um bom pedaço, tá? Não precisa ser enorme, mas também não precisa ser tão pequenininho. E come em paz ali uma vez e para. E aí o que você pode fazer? Tomar uma colher de sopa do psyllium antes dessa refeição que você vai fazer, pode ser um hambúrguer, pode ser uma pizza, pode ser uma lasanha, pode ser um macarrão. Por exemplo, toma uma colher de sopa do psyllium com água, misturado ali com água antes da refeição, e aí você vai para sua refeição. Se possível, começa essa refeição da lasanha com salada. Essas fibras também ali da salada, dos legumes, da verdura, também vai ajudar a segurar a carga glicêmica. E aí não vai ter problema nenhum você comer um pedaço da sua lasanha, tá bom? Mas o problema tem que cuidar muito do que você come na semana, no dia a dia. Mais de 5 quilos, exato. Então, ó, mesmo que você queira emagrecer mais do que 5 quilos, como que seria para você emagrecer 5 quilos ainda esse ano? Eu acho que seria ótimo, né? Você já ir pro ano que vem, pro ano novo, com essa mentalidade de que você emagrece o ano inteiro. E não só no planejamento das festas e não sei o quê, porque a nossa mente, gente, ela é uma máquina de contar histórias, né? E ela fica assim, ai, deixa pro ano que vem, o ano que vem você faz, o ano que vem você começa e tudo mais. Quando você quebra esse ciclo, você começa a mandar uma outra mensagem para sua mente, a mensagem de que eu emagreço agora, a minha vida é agora, a minha vida acontece no agora e eu emagreço agora. Então eu tenho certeza que você ia ficar feliz de chegar ali no Natal com 3 quilos a menos, 5 quilos a menos, 4 quilos a menos, né? Então ainda temos muitas possibilidades, tá bom? Aqui a Raquel, eu queria emagrecer mais 5 quilos também. Show, Raquel! 44 dias, gente, dá pra emagrecer. Dá pra emagrecer esses 5 quilos sim, tá? Mas vocês precisam seguir à risca tudo que eu tô ensinando pra vocês aqui, gente, que é o que eu ensino pros meus pacientes no 1 a 1, tá? Que é o que eu ensino pras alunas lá do curso de emagrecimento e fim da compulsão e vício em comida. E super funciona, tá? Super funciona. Primeiro, não tirem... Então, a live de hoje foi pra vocês colocarem o foco e não se perderem, não sabotarem esse emagrecimento, tá? Então, ali, por exemplo, a Rosana, ela pode já criar ideias do que ela vai comer nesse momento, por exemplo. Então, vamos imaginar que ela faz lasanha 3 vezes por semana, porque é prático e rápido e porque talvez, sei lá, o
o pessoal da casa dela gosta. Ok. Mas ela não vai comer 3 vezes por semana lasanha, porque ela vai cuidar dessa questão agora, ela vai se organizar para continuar emagrecendo, para não sabotar esse emagrecimento até o Natal. Então ela vai colocar ali nas opções dela já o que ela vai comer no dia que for lasanha, o prato, né? O que eu posso comer? Ou se eu decidir comer um pedaço de lasanha, já coloca então ali a estratégia de tomar o psyllium antes, por exemplo, tá? E não precisa ser o psyllium, pode ser um punhado de brócolis, por exemplo, porque o brócolis tem bastante fibra, então ele também vai fazer esse papel do psyllium de segurar ali a carga glicêmica para não te deixar exagerar. Tá bom? Então, meninas, olha, tem muito tempo ainda para emagrecer, tá? Seja 2, 3, 4, 5 quilos, 44 dias até o Natal. Então, continuem seguindo tudo que vocês aprendem aqui, porque dá resultado, tá? Eu não traria essas estratégias para vocês se não dessem resultado. Então, se organizar já é um passo muito grande para você não se perder e não deixar a sua mente te sabotar, entrar em ação e você ficar perdida ali e acabar comendo as coisas por impulso. Ao invés de já ter organizado ali naquela folha as ideias do que você vai comer e escolher uma daquelas ideias, tá bom? Então, semana que vem, a aula vai ser bem maior, bem mais completa, tá? Mas não muito longa também, tá? No máximo 1 hora de aula. E você vai entender lá por que você sempre se sabota, por que você ainda não emagreceu de forma definitiva e como que você pode reverter isso ainda esse ano, tá? É uma aula imperdível, vai ter presente quando se inscreve na aula, o link já está no meu Instagram e vai ter presente também só para quem tá lá presencial na aula também, tá? Só de assistir a aula você já vai ganhar um presente também, tá bom? Eu vejo vocês segunda-feira que vem, às 8 horas e uma excelente semana com foco, com firmeza de que a sua meta já está realizada, tá? De que o seu emagrecimento já aconteceu e sim aconteceu antes do Natal, tá bom? Uma ótima noite, um beijo pra vocês. Tchau, tchau!